Nosso lado esquerdo do rosto é mais expressivo que o direito. Nosso hemisfério cerebral direito está mais relacionado com o processamento emocional e o esquerdo com a linguagem. Quando uma pessoa completa 60 anos, podemos dizer que ela passou aproximadamente 20 anos dormindo. A natureza produz mulheres por padrão, ou seja, automaticamente. Quando entram em jogo os hormônios masculinos é que o feto desenvolve características masculinas. Existe um gene, o gene clock, que é diferente em pessoas que acordam cedo e em pessoas noturnas. Assim que, não é uma questão de mania, mas parece que temos diferentes predisposições genéticas para sermos mais ativos de noite ou pela manhã. Existe uma doença conhecida como insônia familiar fatal. É hereditária. De repente, as pessoas acometidas pela doença não conseguem dormir. Elas morrem entre 7 a 24 meses depois do início do transtorno. Não aprendemos enquanto estamos dormindo, nem sequer de maneira inconsciente, ao contrário do que se acredita. O sono serve apenas para a recuperação do corpo. Todos nós já sofremos alucinações em algum momento ou somos suscetíveis a isso. Por exemplo, em condições de privação sensorial, como quando vamos dirigindo por uma estrada monótona. Estamos no meio de um intenso silêncio e parece que escutamos uma voz. Além disso, pode acontecer que ao acordar parece que ouvimos um som que não existe, ou que algo aconteceu justamente no momento em que adormecemos. Ver rostos ou formas entre as nuvens ou fogo tem um nome: pareidolia. Esse fenômeno corresponde à tendência do ser humano a organizar as coisas que vê em estímulos que façam sentido. Na verdade, existe uma teoria que afirma que o ser humano adquiriu essa habilidade para poder distinguir rostos entre as folhas e se defender de seus predadores. A demência infantil existe, e está associada a transtornos mentais como a esquizofrenia infantil ou outras doenças orgânicas degenerativas. Elas começam numa idade muito precoce, se tornando uma barreira para o correto desenvolvimento dessas crianças, provavelmente uma perda irrecuperável e um duro golpe para a criança e todos à sua volta. Freud não é o pai da psicologia. Freud era um psiquiatra e é o fundador da psicanálise. É o alemão Wilhelm Wundt que é reconhecido como o pai da psicologia moderna. Transtornos como a esquizofrenia ocorrem com menor frequência em pessoas que vivem no campo do que em pessoas que vivem nas cidades. Parece que o estresse tem a ver com isso. A depressão afeta mais as mulheres. Pode ser porque socialmente se permite uma maior expressividade emocional das mulheres, porque existe algum tipo de associação genética nos cromossomos femininos para esse tipo de doença ou porque outros problemas como o alcoolismo e os vícios mascaram a depressão nos homens. Parece que em populações onde o consumo de álcool não é permitido, como os Amish, a tendência é que os níveis de depressão entre homens e mulheres sejam iguais. A estação do ano mais depressiva é o inverno. Acredita-se que seja devido à menor exposição à luz solar. No entanto, o verão é a época em que se produzem mais estados maníacos. Esse ponto e o anterior parecem ser menos evidentes dependendo da latitude em que as pessoas se encontram. Dessa maneira, as pessoas que estão mais próximas da linha do Equador sofrem menos esse tipo de problema. É possível que quando dormimos ocorram microdespertares nos quais mudamos a nossa postura. O peso de um cérebro adulto geralmente varia entre 1.200 e 1.400 gramas. A partir dos 30 anos, nosso cérebro começa a perder massa gradualmente. Isso pode explicar, em parte, a razão por que perdemos memória com o passar dos anos.